Já estamos de volta com o Hora Geral nesta quinta-feira. Estou conversando com o professor Alex Salim, especialista em Direito Penal, e o Wilson Caetano, presidente da ONG Emily, Uma Paixão pela Vida. Eu não sei se a produção já tem como colocar um quadro com relação ao limite de idade para que os adolescentes possam responder por crimes, né, praticados, isso no mundo. Nós temos aqui, olha, por exemplo, maioridade penal nos principais países europeus. Brasil, 18 anos. Bélgica, também 18 anos. Dinamarca, 15. Alemanha, 14. Itália, 14. França, 13. Holanda, 12. Escócia, 12. Inglaterra, 10 anos. E me corrija, professor Alex Salim, nos Estados Unidos parece que não tem um limite de idade. Se usar o termo criança, de 8 anos, de repente ela cometer um crime, matar, tirar a vida de uma outra pessoa, ela já é julgada num crime comum e pode até ser condenada à prisão perpétua, é isso? Os Estados Unidos tem como regra geral o limite de 18 anos, mas lá a legislação penal é estadual. Então, cada estado estabelece limite. E você tem razão, existem casos de condenação de jovens lá com 10 anos, de crianças mesmo, né? Com 10 anos de idade, a punições bem severas e extensas. Realmente, eles trabalham essa história estado por estado. Agora, na Inglaterra tem jovens condenados à prisão perpétua, um com 10 e outro com 12 anos. Agora, o fato, tudo bem que isso ainda vai ser, esse relatório ainda vai passar por uma aprovação dessa redução para 16 anos, vocês não acreditam que, se não houver forças maiores acopladas à educação, ao esporte, como o professor Alex Salim falou, daqui a alguns anos a gente não estaria debatendo, discutindo para que essa redução vá para 14 anos aqui no Brasil? Com certeza. Hoje já temos, como você ilustrou, jovens na Praia Grande com 11 anos trocando tiro com a polícia. Aqui em Bertioga, uma menina com 15 anos. O jovem que matou minha filha tinha 14, isso já há 8 anos atrás. Então, o envolvimento do jovem na criminalidade está diminuindo drasticamente. Esse é um primeiro passo. Mas, se nada mais for feito, vai se reduzir ainda mais, sim. Então, há necessidade de que o Estado privilegie educação, esporte e atendimento familiar, estrutura familiar. Porque hoje, infelizmente, eu comentei isso ainda há pouquinho, nós temos o pai e a mãe que trabalham. O garoto, o filho, fica às vezes a cuidar da avó, às vezes fica numa creche, às vezes fica com um amigo, às vezes fica na rua, com o vizinho e fica na rua. Então, há a necessidade do Estado também dar esse amparo à família. Não basta diminuir, não basta por leis. Exato. Concorda também, professor? E daqui a alguns anos a gente pode estar discutindo para isso cair de 16, se aprovado, para 14 anos? Sim, eu concordo, porque a discussão atual está olhando para a consequência do problema. As causas estão... A raiz do problema é muito anterior. Exatamente. Como eu disse, educação, família, urbanização, né? O indivíduo que reside em locais altamente desagregados do ponto de vista... À margem da sociedade comum, totalmente à margem. E lá um outro estado vai surgir. Exatamente. É cooptado ali pelo crime. Há muito tempo, desde o começo, eu sempre falo que nós temos que separar a criança que é criada para ser criança daquela criança que é um sobrevivente. E isso nós temos bastante. Verdade. A dura realidade nossa é aquele jovem que, desde pequenininho, é ser viciado, é abandonado, um dia tem o que comer, um dia não tem que vestir, outro dia não tem. São realidades bem diferentes. E nós temos essa realidade aqui nas cidades, eu colocaria Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande. Esse é um problema, né? E isso volta também, vocês não citaram, eu cito sempre aqui no programa, a falta, por exemplo, de projetos habitacionais. Ou seja, nós temos muitas submoradias, né? E isso precisaria ter uma resposta das prefeituras. Mas esse é um outro tema. O Márcio Gomes, de Cubatão, acabou ligando no 3041-6777 e faz a seguinte pergunta aqui no Hora Geral. Existem argumentos utilizados pelas pessoas que são contra a redução da maioridade penal que não são pertinentes por conta do que se pretende. Por exemplo, a redução da maioridade pode até não diminuir a violência, mas certamente fará justiça à família das vítimas, coisa que hoje em dia não acontece. Vocês não concordam com isso, professor Alex?
Evidente que a punição ela tem algumas funções, né? A primeira delas é a repressão, né? De você evitar que aquele crime aconteça a primeira vez. Ela tem a função de evitar a reincidência. Acontecido uma vez com aquele indivíduo, que ele não pratique novamente. E, por fim, a gente estuda isso, é a função de ressocialização, né? Que no Brasil praticamente inexiste no sistema carcerário que nós temos hoje. É evidente que a punição ela também tem essa função de dar uma resposta à sociedade. E à família, né? Como a gente diz no nosso mundo, de reafirmar um direito que foi violado. Então, esse sentimento de injustiça e de impunidade é que acaba prevalecendo quando não se tem a punição. Wilson, rapidamente, eu queria que você respondesse, tem uma pergunta para você na sequência. Não é nem resposta, é só para ilustrar, porque o maior bem que o ser humano tem é a vida. É só esse, é o único bem que nós realmente temos, é a vida. E olha, Wilson, eu sou pai, eu tenho os meus filhos, o professor Alex tem, muitos dos meus telespectadores têm, eu não conseguiria sentir 10% do que você passou. Porque a perda de uma filha que foi gerada com amor, que você lutou para que ela tivesse tudo e aconteceu o que aconteceu, eu quero te parabenizar publicamente, você é forte, porque superar a perda de um filho, de uma filha, é uma coisa assim que não tem palavras, né? E aí a gente clama que a sociedade participe, porque essas transformações, elas precisam ser promovidas por nós. É igual ajuda que você dá uma moeda para um pedinte e acha que está fazendo a sua parte. Não está fazendo a sua parte. Você não sabe para onde que vai aquela moeda que você deu para ele, por exemplo. A pergunta próxima é do Alessandro, nós estamos quase chegando no final, mas o Alessandro Araújo, do Jardim Independência, faz uma pergunta para o Wilson. Parabéns ao Wilson pela dedicação. O que vocês acham dos partidos políticos que são ou foram contra essa medida de redução? Wilson. Nós temos partidos que efetivamente lutaram para que sequer chegássemos a essa discussão, né? Nós temos exemplos PT, PCdoB, alguns outros, que não são a favor de forma nenhuma que se mexa no Estatuto da Criança e Adolescente. Mas, infelizmente, faz parte do jogo político, né? O que eles defendem realmente eu não entendo, porque eu conheço alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores que tiveram envolvimento de crime com menores de idade, que são a favor de alterar, né? Então, é aquela coisa mais pessoal. Wilson, inclusive, eu tenho aqui na minha pauta, orientaram favoravelmente a redução da maioridade penal partidos como PMDB, PSDB, DEM, PR, PP e PTB. E foram contra PT, PSB, PPS, PDT e PCdoB. Eu tenho menos de 2 minutos para encerrar, mas tem uma pergunta do Rafael Santana pelo WhatsApp. Por favor, produção, muito rapidamente, para a gente poder atender a pergunta do Rafael. Porque na maioria dos países do primeiro mundo não existe essa questão de se considerar o menor inimputável. Afinal, o menor brasileiro tem alguma deficiência cerebral que a dos outros países não tem? Excelente, professor. Não é uma questão de deficiência cerebral, né? Na verdade, isso foi uma escolha. O limite foi uma escolha baseada em política criminal, estabeleceu-se os 18 anos e, obviamente, que existem estudos hoje, a neurociência ela avançou muito e que demonstram a questão da impulsividade. Nos países que ele disse chamados de primeiro mundo, existe sim a questão da inimputabilidade, existe a questão do limite, mas lá eles também têm a possibilidade de relativizar isso. Então eles analisam caso a caso, eles pegam aquele indivíduo, vamos ver se ele tinha condições de entender o que ele estava fazendo, vamos ver se ele tinha condições de ter contenção com relação àquilo que ele estava fazendo. No Brasil não, estabeleceu-se 18 anos e vale para todo mundo. O indivíduo com 17 anos, 11 meses, 29 dias, é como se ele não tivesse nenhum tipo de responsabilidade. Passou um dia, aí cai o mundo sobre a cabeça dele. Wilson, quer deixar alguma mensagem? 30 segundos. Não, agradecer a você, agradecer a oportunidade de estarmos novamente aqui discutindo a maioridade penal, porque isso para a gente é uma possibilidade de conscientizar a sociedade dessa luta, pedir o engajamento maior da sociedade, porque é a sociedade que transforma, que faz as mudanças. Então,
Muito obrigado, Douglas. Obrigado a você, doutor. Wilson. Eu quero agradecer a presença do professor Alex Salim, professor especialista em Direito Penal, o Wilson Caetano de Araújo, presidente da ONG Emily, Uma Paixão pela Vida, e o Hora Geral estará sempre aberto para que nós possamos promover esse debate junto com a sociedade e os nossos telespectadores. Queria que vocês continuassem mais um pouco. Quero aqui deixar os parabéns para o Sidney Ricardo, hoje completando mais um ano de vida. Também o meu amigo Durval Cap Filho, a Irani Amaro Galvão, a Suelen Marinho, a Lu Lima, o Edson Antônio Souza, a Estela Maia, Marcelo Vieira, o Danilo Morgado, o José de Assis Ribeiro, também a Fabiana Costa, a Zilá Teixeira, Sueli Machado, o Adelson Augusto Alves, Ricardo Sanches Faria, o Plínio Aguiar, também o meu amigo José Francisco Barbosa, o Rodrigo Oliveira e também o Jeová Oliveira, o Ivan Storti e Jussara Soares Gonçalves. E se você completa mais um ano de vida, parabéns, felicidade, saúde, um abraço assim, muito forte para você. Até amanhã às 7. Tchau!